Pessoal, mais um vídeo aqui do Eu Balconista para vocês, tá? Eu vou tentar mostrar mais uma vez o medicamento de forma simples, de forma fácil, para que vocês aprendam. Esse medicamento aqui é um medicamento mais complexo um pouco, mas eu vou te mostrar tudo direitinho, o passo a passo, de uma maneira fácil, uma maneira bem explicativa, bem calma, para que você entenda, tá? E aí eu peço desde já que você coloque nos comentários aqui algumas dúvidas que vocês forem criando, algumas sugestões de novos vídeos, tá? Esse medicamento em si, eu peguei de uma pergunta que um aluno da gente pediu para que eu falasse. Ele estava com dúvida nessa medicação, esclareceu muita coisa para ele, então eu resolvi fazer um vídeo mais completinho, mais organizado, para botar as ideias mais formadas ali, da forma que eu expliquei para ele, só que um pouquinho mais de conteúdo, e vou fazer ele em duas partes. Por que em duas partes? Na primeira parte você vai entender a parte mais técnica, e aí você vai aprender como que ele se apresenta, em qual seção dentro de uma drogaria que você vai encontrar ele, a indicação desse medicamento, a contraindicação e a posologia. Aí eu vou virar, quando a gente for para a segunda parte, você vai aprender ético, genérico e similar, absolutamente isso. O que é isso que vai fazer com que você seja esse novo balconista da drogaria. É isso que vai fazer você agregar valor financeiro ao teu salário. É isso que vai te enriquecer como um balconista de sucesso, tá bom? Então vem comigo. Esse medicamento que eu separei hoje para vocês foi o Diosmin. Esse Diosmin aqui, que é um medicamento muito conhecido, tá? Pessoas aí que têm varizes, hemorroidas, tá bom? Então é muito comum de se usar esse medicamento, porque ele é um medicamento que ele serve para ativar esse sistema circulatório aí. Ele é um medicamento que serve para poder dar um fluxo sanguíneo mais rápido. Então eu vou te mostrar a indicação dele perfeitamente para você entender, tá bom? Então vamos lá. Aqui eu vou separar para você em primeira parte, tá bom? Porque a gente tem a segunda parte dessa aula. Tá? E a primeira coisa que você precisa saber aqui é isso daqui, ó. Olha só, apresentação. Pessoal, vem comigo, essa aula vai ser muito top, tá? Muito mesmo. Vem comigo que eu vou te ensinar umas técnicas, umas sacadas que você só vai encontrar aqui no Eu Balconista. Vem comigo, eu vou te mostrar bem tranquilo, tá bom? Então vamos lá. Apresentação do medicamento. A apresentação do medicamento é como você vai pegar ele na prateleira, como você vai ter ele à disposição na sua drogaria, tá? Mesmo que você não tenha um ou outra apresentação, você vai saber como que ele existe. Então vem comigo, tá bom? Ele existe em comprimidos e existe também em sachê, em pozinho, tá? Então vamos lá. A apresentação dele é 500 miligramas, tá bom? Em comprimido, de 30 caixas com 30 ou 60 comprimidos, tá certo? Então isso é muito importante vocês saberem, porque é assim que ele vai se apresentar numa drogaria. Ou existe também sachê. Vamos lá, vou botar aqui para vocês aprender. Sachê ele não é tão comercializado ainda, porém ele também existe com 30 ou 60 sachê. Aqui, pessoal, botei comercializado, mas a palavra bem não é necessariamente comercializado, é aceitável. Tem pessoas que não gostam muito do sabor, tá bom? Então é mais essa questão mesmo de aceitação do que de comercializado. Ele é um medicamento que já é tão fácil de você adquirir ele, tá bom? Então vamos lá, vamos seguir no nosso raciocínio aqui. Uma vez que você precisa entender que a apresentação, você precisa saber em qual classe que ele se encontra dentro de uma drogaria. Então a classe desse medicamento, pessoal, olha só que massa. Olha só que massa. Ele é um medicamento de classe ético ou referência, tá? Ou referência. Então bora para cima, pessoal. Ético ou referência. Se ele é ético de referência, ele existe às vezes um genérico, se ele houver eu vou te falar aqui ainda, ou existe também similar, se houver eu vou te dar a dica de todos os medicamentos. Sempre naquela pegada que você já conhece. Com um exemplo que eu te dou, você aprende aí cerca de 3, 4, 5, 10 medicamentos, tá bom? Então eu vou te ensinar tudo isso, tá? E às vezes, pessoal,
é muito comum de existir também mais de um médico ou de referência. Então aqui, se houver, eu também vou te dizer, tá bom? Então aqui você aprendeu a classe do medicamento, a apresentação do medicamento, você precisa aprender a fórmula do medicamento. Uma vez que você aprende a fórmula do medicamento, você vai saber a indicação do medicamento, para que ele serve, tá bom? Então aqui na fórmula, ó, que massa. Fórmula, ele possui duas fórmulas, pessoal. E aqui eu vou botar de preto aqui, ó. A primeira fórmula, que vai ser aqui, ó, diosmina. Esse palavrão aqui, pessoal, vocês vão aprender ele, tá certo? E a segunda fórmula vai ser a hesperidina. Hesperidina. Essa diosmina, pessoal, ela tá mais ligada à função venosa. Ou seja, quando a gente se trata a questão venosa, ela está mais indicada a membros inferiores, as pernas, a varize, tá bom? Então vamos lá, aqui ó, membros inferiores, membros de baixo, tá? Inferiores. E aqui, pessoal, quando a gente se trata aqui da hesperidina, ela vai estar indicada mais a insuficiência venosa, tá bom? Então vamos botar aqui, ó, insuficiência venosa também, só que nesse caso aqui, ó, vai ser na questão venosa de hemorroidário. Muito comum, pessoal, em pessoas que têm, por exemplo, problema aí com hemorroidas, tá bom? Porque são medicamentos que ele vai ativar a circulação no local. Então, pessoas aí que têm aquele edema, aquele inchaço, né, aquela inflamação ali por conta da hemorroida, ou nos sistemas mais do membro inferiores, essa circulação ela vai ser mais ativa, vai ser mais fluida. Então esse medicamento ajuda a ativar esse sistema circulatório. Uma vez que ativa esse sistema circulatório, aquele inchaço, aquele edema, ele vai desaparecendo. Então se a gente aprendeu para que serve esse medicamento, para que essas fórmulas existem, você consegue entender para qual tipo de função que eles vão servir, tá bom? Então para varizes, para hemorroida, tá bom? Então vamos lá, aqui a gente pode colocar aqui, ó, de vermelho para ficar bonitinho, igual tá ficando. Ó, indicação. Bora aqui, pessoal, vem comigo, tá? Aqui na indicação eu vou botar de azulzinho, ó, hemorroidas. A hemorroidas e varizes. Pessoal, alguns de vocês já devem ter visto um monte de propaganda de pomadas para varizes, tá? Então, para hemorroidas, me perdoa. Então, por exemplo, vocês vão ter visto aí Proctan, existe uma que eu bem antiga chama Hemovirtus, Proctosan, tá bom? Proctil. Então essas pomadas são todas para esse tratamento porque ajuda na questão de fissura, de sangramento, de edema. Eu vou colocar aqui no finalzinho do vídeo na parte de agregar. Por quê? Quando você indica um medicamento disso aqui ou quando esse medicamento vem na receita médica, você consegue estar agregando valor, tanto de conhecimento, porque eu estou te dando quais as representações, a classe que ele se encontra, a fórmula desse medicamento. Com isso você vai ter argumento, você tem conteúdos para mostrar tudo isso para a pessoa. Então se você consegue saber disso, você vai conseguir agregar valor em outros produtos. Ou mesmo que você não consiga agregar valor financeiro, você vai conseguir agregar valor de comunicação, de informação. Você vai trazer esse cliente para perto de você. Você vai passar a informação de uma forma que ele vai conseguir confiar em você, tá certo? Então vamos lá. Como aqui a pegada do vídeo você já sabe mais ou menos como que é. Então vamos lá, ó. Se você tem uma indicação, para toda indicação, pessoal, você tem uma contraindicação, tá certo? Então vamos lá.
Deixa eu botar aqui para vocês, ó. Contraindicação. Na contraindicação a gente pode colocar aqui, ó, alergia. Isso é o que eu sempre coloco na maioria dos medicamentos, para que você entenda que pessoas podem ter esse tipo de sensibilidade a essas duas fórmulas aqui. Então precisa ter esse cuidado na hora de tomar essa medicação, e na hora que você for conversar com o seu cliente, você precisa entender que ela precisa saber desses cuidados, tá bom? Porque uma vez que ela não tem esse tipo de ciência de que isso pode existir, isso pode trazer algum danos para aquele cliente seu ali, tá certo? Então, alergia. Crianças, por exemplo, não pode estar tomando essa medicação, tá bom? Crianças não pode. E pessoas que estão naquela fase que também precisa ter muito cuidado. Olha que massa isso aqui, ó. Tenham muito cuidado com isso, pessoal. Gravidez também não pode ser tomado, a não ser que realmente só o médico possa pedir para que essa pessoa tome esse medicamento, tá bom? Então vamos lá. Aqui você aprendeu que o Diosmin, ele é um medicamento de classe ética, de referência. Você aprendeu a apresentação do medicamento, como que ele vai estar disponível aí nas drogarias onde você vai trabalhar, tá certo? E outra coisa, a fórmula do medicamento. Você aprendeu a fórmula do medicamento, para que serve a diosmina e para que serve a espiridina. Você sabe para que ele serve. Situações venosas, aqui no caso da diosmina para membros inferiores, e na caso aqui da espiridina vai servir para hemorroidas, por exemplo, tá bom? E aqui eu botei de forma simplificada para você, que serve para essas duas funções, tá bom? Uma coisa muito importante, pessoal, a contraindicação, eu citei para vocês, que vocês tenham muito cuidado com isso, que vocês possam alertar sempre o cliente de vocês para essas contraindicações, para esse cuidado, tá? E uma vez que a gente sabe isso, a gente precisa entender a posologia, tá bom? Então, posologia, vamos lá. Posologia. O que rola na posologia ou modo de usar, pessoal? Vamos lá, vou mostrar para vocês agora. No modo de usar aqui, pessoal, olha que massa. A gente pede que seja o seguinte: em casos, por exemplo, de hemorroidas, vou botar aqui, ó. No caso aqui de que seja de hemorroidas, eu vou botar em vermelhinho aqui, ó. A pessoa pode tomar até 6 comprimidos dele. Então vamos aqui, ó, vem comigo. Ó, 6 comprimidos ao dia. Por 4 dias seguidos, certo? Certinho? E aí, quando for no 7º dia, a pessoa pode tomar 4 comprimidos durante 3 dias. Perfeito? Então vamos lá, para essa questão de hemorroida, 6 comprimidos ao dia por 4 dias seguidos. Depois disso, 4 comprimidos durante 3 dias. E depois ela baixa aqui para 1 ou 2 comprimidos, 1 ou 2 comprimidos por dia. E assim por diante, pode continuar o tratamento dela seguindo as normas aí, tá certo? Ou quando é apenas para uma função venosa, mas, por exemplo, de membros inferiores, que é a variz, essa circulação, a pessoa pode tomar aí apenas, então vou botar aqui, ó, membros inferiores de cor preta, venosa, membros inferiores. Ó, nesse caso aqui, basta ser 2 comprimidos por dia. Que equivale o que, pessoal? Se ele existe de 500 miligramas, basta ele tomar 2 comprimidinhos de 500, dão um total de 1000 miligramas, tá certo?
Tá certo, pessoal? E uma coisa muito importante, pessoal, além disso, você aprendeu aqui que nos primeiros 4 dias a pessoa pode estar tomando 6 comprimidos. Logo em seguida ela pode tomar 4 comprimidos durante 3 dias. E depois disso ela vai continuar o tratamento tomando no máximo 2 comprimidos ao dia. Pode ser de 12 em 12 horas, tá bom? Seguindo aqui, pessoal, uma coisa muito importante. Esse comprimido ele não pode ser, olha só, ele não pode ser partido. Ó, comprimido não pode partido, aberto ou comprimido, tá, pessoal? Ou mastigado. Ele tem que ser tomado sempre com água, tá? Sempre com água. Pode ser meio copo com água ou um copo completo de água, tá certo? Então, olha que massa, pessoal. Aqui eu passei uma parte mais técnica para vocês, de tudo que vocês precisam saber aqui sobre essa parte técnica, qual a apresentação que ele existe, qual a classe, qual a fórmula desse medicamento e para qual indicação esse medicamento serve, eu te dei aqui. E aí depois eu repeti ele aqui para vocês a indicação, tá certo? A contraindicação desse medicamento, tenham muito cuidado com isso. A posologia, o modo de tomar, é um pouquinho mais complexa porque ele tem 2 situações, tá? Então, para cada situação ele tem um modo de tomar. Então, peço que vocês tenham muito cuidado com isso também, porque assim vocês vão passar mais credibilidade para o cliente de vocês, tá certo? Isso tudo, pessoal, eu dei aqui, ó, na primeira parte para vocês, tá bom? E agora aqui na segunda parte, que eu vou virar para vocês, a gente vai para a parte de ético, genérico e similar. É isso que vai te colocar no mercado de trabalho, é isso que você deve aprender. E eu vou te dar aqui, ó, com um exemplo, pessoal. Olha que massa, com um exemplo que eu estou dando para vocês. Vocês já estão aqui comigo há um tempo, vocês sabem que eu sempre coloco que vocês vão aprender mais de um exemplo, tá bom? Mais de uma situação. Com um medicamento que eu ensino para vocês, vocês aprendem cerca de 3, 4, 10 medicamentos de uma vez em alguns casos, tá certo? Então vem comigo aqui para a segunda parte do nosso conteúdo. Pessoal, na nossa segunda parte aqui da nossa aula, você vai aprender com um método muito fácil aqui, ó, o que é ético, genérico e similar. Em alguns vídeos aqui do nosso canal, já existe uma explicação rápida disso, o que é genérico, ético e similar. E isso é que você precisa aprender, tá? Na primeira parte aqui você aprendeu o que é a apresentação do medicamento que chama Diosmin, certo? Então você aprendeu a apresentação, classe, como que você vai encontrar esse medicamento na drogaria, para que ele serve, a fórmula desse medicamento, para que essas 2 fórmulas desse medicamento servem, tá bom? Modo de usar, contraindicação e indicação, tudo eu expliquei para você nessa primeira parte. Aqui então nós vamos para a segunda parte. Então já uma vez que você sabe que esse medicamento ele é ético ou de referência, bora lá. Já pega seu caderninho aí para a gente colocar nos conteúdos aqui, ó. Ético ou referência. Em alguns casos, esses medicamentos também vai existir outros éticos, outros de referências, porém de outros laboratórios, tá? E aqui eu mostro para você que quando existe algum caso que existe essas medicações que são éticos também, eu vou colocar aqui para você. Então vamos lá, ó. Eu vou botar aqui para você, ó. Outros éticos ou referência, tá? Vamos lá. Aqui, ó, nesses outros éticos, eu lembrei de 2 aqui. Eu vou colocar aqui para vocês agora de preto. Eu lembrei aqui para vocês, ó, do Daflon, são medicamentos que eu já trabalhei, por isso que eu coloco ele sempre no exemplo aqui, tá bom? Eu trabalhei também com Venovas, são medicamentos éticos comprados com, tá? Existe um novo no mercado, pessoal, que é o Perivasc. Tá bom? Então, eu coloquei esses 3 medicamentos aí para vocês que são outros éticos. Então, aqui você já aprendeu, pessoal. Diosmin, Daflon, Venovas, Perivasc. Ah, pessoal, aqui eu lembrei de mais uma, ó. Existe um no mercado que chama... Deixa eu ver se eu lembro aqui.
Flavenos. É assim, ó. Então, olha só que massa, pessoal. Diosmin é um médico da Flon, outro ético, vou até enumerar para vocês, ó. Número 1, número 2 da Flon, número 3 Venovas, aqui, ó, Perivasque e aqui, pessoal, Flavenos. Olha que massa. Com um exemplo, eu já te dei aqui mais 4 medicamentos, certo? Olha que massa isso. Isso aqui, pessoal, tudo isso quando você vai utilizar principalmente para as indicações que eu coloquei lá atrás para vocês, quando você vai usar esse medicamento, por exemplo, para varizes, tá? Para má circulação. Pessoas aí que vão sentir aquele formigamento, vão sentir, por exemplo, queimação nos pés por falta dessa circulação. Tem algumas pessoas que sentem questão do inchaço, outras sentem, por exemplo, hemorroidas, né? E aí, nesse caso de hemorroidas, pessoal, a gente pode colocar aqui também algumas pomadas, que ela não vai ter a mesma, como é que eu posso dizer? Ela não vai ter a mesma função para isso daqui, algumas pomadas não, para a questão circulatória, mas para hemorroida vai ser muito viável. Então, eu vou colocar aqui para vocês, ó. Ah, pessoal, antes de colocar as pomadas aqui, existem alguns comprimidos que não possuem as mesmas fórmulas, mas que existe indicação parecida. E eu vou citar aqui para vocês, aquele varicel, que está sempre na mídia aí, castanha da Índia, né? Está sempre também indicada para essa mesma função, tá bom? Então vamos lá, as pomadinhas aqui para hemorroida, isso daqui seria o quê? Para circulação. Ó, varizes, certo? E aqui, por exemplo, se eu colocar aqui para vocês para hemorroidas, ó. E aí depois eu posso fazer até hemorroidas. Eu posso fazer para vocês até uns vídeos aqui mostrando para vocês quais são as pomadas, quais são as éticas similares desses medicamentos em pomada, mas aqui eu vou citar para vocês umas pomadinhas que vai te ajudar a agregar valor quando, por exemplo, você for pegar esse medicamento para hemorroida. Às vezes o médico não passou, tá bom? E até porque hoje em dia ainda existe um tabu para hemorroidas. É muito interessante isso, pessoal. Principalmente quando é em homem. Homens que têm esse tipo de problema, de patologia aqui, é muito comum deles até sentirem, porém não falarem, não querer tratamento por conta de vergonha. Acontece demais até hoje, tá bom? Então vamos lá, existem umas pomadas aqui, ó. Aqui, por exemplo, existe uma pomada, ó. Olha que legal, pessoal, veio na cabeça aqui, ó, Venalote. Venalote, existe uma pomada que é para poder passar aí, para ativar essa circulação. Existe aqui, pessoal, ó, Iridoide. Pomada também. Existe uma da União Química, olha que massa. Topicoide. São medicamentos aí, pomadas para poder ajudar nessa questão de circulação. Tá? Para passar aí nessas regiões inferiores, por exemplo. Quando a gente trata aqui na hemorroida, por exemplo, vou colocar aqui de cor azul. A gente tem, por exemplo, aqui, ó, a Proctil, que é uma pomadinha muito top. E ela existe também em supositório, tá? Então, vou botar aqui, ó, além de ser em pomada, supositório existe também. Aqui existe também uma chamada Ultra Proct. Tá certo? Aqui existe também a Proquitan, tá certo? E a mais antiga do mercado, pelo menos foi uma das primeiras que eu conheci, olha só que massa, Hemovirtus. E existe uma que eu tenho um carinho muito grande por ela, porque foi uma das primeiras que eu aprendi quando eu comecei a trabalhar em drogaria, que é da Hertz. Hertz, pessoal, é aquele Clay Hertz, é um laboratório top demais. É ele que fabrica o nosso querido Resfenol, aquele medicamentozinho para gripes e resfriado, coriza, nariz entupido, dor no corpo, febre. É ele que fabrica esse medicamento e ele fabrica também essa pomadinha aqui, ó, Proctosan, tá certo? Então, olha que massa, pessoal. Quando é hemorroida, você pode agregar isso, sabe? Você pode passar valor para o seu atendimento, tá bom? Então, você pode passar ele supositório,
que existem pomada e supositório Proctil, existem as pomadinhas aqui que você pode estar indicando para agregar valor, se for na questão de hemorroida, e se for na questão de varizes, ó, você pode estar colocando essas pomadas aqui que é para ajudar a ativar a circulação, tá bom? Outra coisa aqui que serve para agregar valor na sua venda, além dos supositórios, então vou botar aqui, ó, agregar valor. Qual que é a primeira coisa para agregar valor, pessoal? Olha só, a primeira coisa que vocês têm que entender que vocês vão agregar valor é informação. Então, informação eu dei para vocês, tanto na parte 1, então aqui eu vou botar aqui para vocês, ó, na primeira parte, eu dei informações técnicas desse medicamento, tudo que vocês precisam saber sobre esses medicamentos. Lá eu coloquei a apresentação, modo de usar, indicação, contraindicação e para que servem as duas fórmulas dele. Para quem lembra aí a fórmula dele aqui, ó, diosmina mais hesperidina. Show, pessoal? Vem aqui comigo então, ó. Essa aqui é a fórmula desse medicamento, tá? Aqui vai estar mais indicado para quê, pessoal? Para a questão de varizes, certo? E aqui, hemorroidas. Hemorroidas. Tá bom? Então aqui na parte de agregar valor, pessoal, olha que massa. Informação. Se você tem uma informação, se você sabe do que você está falando desse medicamento, você consegue passar autoridade, credibilidade. Você consegue trazer esse cliente para perto de você e você consegue estar sempre ajudando esse cliente em mais algum outro serviço que ele vá precisar, tá certo? Sempre que ele precisar de uma medicação, ele vai estar indo atrás de você porque ele viu que você passou informação, que você teve zelo, cuidado com essa pessoa, tá bom? Aqui depois a gente vai colocar aqui, ó, número 2, o que você pode estar indicando aqui, além da informação. Você pode colocar uso de supositórios, se for, por exemplo, hemorroidas. Eu vou botar aqui, ó, hemorroidas, certo? Se for na questão, pessoal, mais de varizes, o que você pode estar usando aqui, ó, gel, pomadas, certo? Olha que massa, pessoal. Olha que top essa dica aqui, pessoal. Fibras, tá, pessoal? Uma vez que essa pessoa tá com esse problema circulatório, sistema de varizes comprometido, tá aí com esse sistema, aliás, tá com esse problema de circulação comprometido por varizes, ela pode estar fazendo o uso de fibras. E fibras são aquele Metamucil, Fiber Mass. Então vamos lá, deixa eu botar aqui para você, ó. Fibras. Seja ela Plantari, Metamucil, Fiber Mass da Nestlé, dentre outras, tá, pessoal? Vou botar aqui etc. E para fechar aqui nosso raciocínio na questão de agregar, pessoal, olha que top. Meias de alta compressão. Então vamos lá aqui, ó, meias. Ó, que top, pessoal. Escuta essa dica aqui, ó. Aliás, não é de altas compressão. Aqui a gente vai colocar só de compressão. Tá certo, pessoal? Então, o que acontece? O que é importante você conhecer? Você vai passar autoridade para esse cliente, você vai mostrar para ele que você sabe, você vai se destacar no local de trabalho que você está, você vai ser o melhor balconista daquele local. Mas uma coisa importante, você ia vender aqui um produto, pessoal, que pode chegar aí até, sei lá, R$80, vamos botar aqui, ó. Você agregando valor, agregando tudo isso daqui, ou pelo menos uma parte dessa aqui, ó, você vai estar conseguindo agregar
50, 60, mais 90 reais aí na sua venda, tá bom? Com isso você vai estar passando credibilidade, você vai estar passando informação, agregando valor, e com isso você vai se sobressair no local onde você trabalha. Por isso que é muito importante você saber tudo isso, tá bom? Então espero que vocês tenham curtido esse vídeo aqui sobre o Diosmin, tá bom? Uma coisa muito importante que eu mostrei para vocês, ó, com um medicamento, com um exemplo que eu estou dando para vocês aqui, vocês aprenderam aqui, ó, 1, 2, 3, 4, aqui ó, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, vocês aprenderam mais de 10 tipos de medicamento, tá? Então por isso que é importante vocês ter sempre esse raciocínio aqui, ó, de que você precisa primeiro saber aquela parte técnica e depois entender que existe todo esse passo, outros éticos, quais os similares desse medicamento e saber agregar. Aqui, pessoal, se vocês estiverem sentindo falta do genérico, o genérico aqui é porque eu não conheço ainda genérico com essa mesma fórmula. Então, vou colocar aqui para vocês que não existe, tá bom? Mesmo jeito, se caso no local de onde você está vendo esse vídeo, se existe, por favor, coloca nos comentários que a gente agrega depois no vídeo. A gente pode fazer até um outro vídeo novamente para poder estar agregando esse medicamento de qual laboratório que for, tá certo? Então, isso aqui vai te colocar no mercado de trabalho, tá? É isso aqui que vai fazer você ser diferente no mercado de trabalho. E a nossa pegada do nosso conteúdo é sempre essa daqui. Eu vou te fazer você ser esse balconista de drogaria, porque eu entendo disso. Eu tenho quase 15 anos e eu sei que esse método é o que eu já ajudei muitas pessoas e é o método que vai te ajudar também a você entrar para esse mercado de trabalho aqui, tá? Esse medicamento foi uma sugestão de um aluno da gente, então eu peço que vocês continuem dando sugestões de vídeos pra gente, que a gente vai estar colocando no feed ali, e vocês vão estar sempre aprendendo cada vez mais. Eu aprendendo com vocês novos medicamentos e vocês comigo também, tá bom? Então vamos caminhar junto e vamos chegar nesse objetivo juntos. Eu tô aqui para ajudar vocês, tá certo? Se inscreva no canal, dê um likezinho, sempre que a gente postar vídeo, vocês vão estar recebendo em primeira mão esse conteúdo e quase que diariamente, pessoal, a gente está postando vídeo para vocês, tá bom? Então vem comigo que vocês vão aprender bastante com isso, tá? Até mais!